Olá! Primeiramente, Feliz Natal! Vamos falar um pouquinho sobre o Natal ou pensar sobre ele? Primeiro eu trago para a gente refletir alguns verbos conjugados no infinitivo que normalmente são difundidos nessa época e a gente fala eles mesmo. Tipo desacelerar, refletir, viver, curtir, viajar, rir. Abre um leque de possibilidades. E o Natal é um momento também propício para isso, não é verdade? Claro que sim. Afinal, praticamente a gente cola uma placa na nossa casa com as escritas mais ou menos assim: preguiça oficialmente aceita, né? Ou oficialmente permitida. É permitido ter preguiça, curtir um pouco mais a vida nessa época. Mas também é interessante ousar um pouco mais, e por que não o fazer nesse momento também? No sentido em que a própria data faz com que a gente rememore alguns momentos da nossa infância. Ah, como era bonito, não é verdade? Quando a gente é criança, a gente imagina um mundo perfeito, onde ganhamos presentes, Papai Noel existe e a vida é bela. Sim, é importante em algum momento da nossa vida acreditar nisso, fazer parte disso, porque nos dá fundamento, nos dá a base para muitas coisas da nossa vida. Até das reuniões em família, dos atos religiosos que a gente participava com familiares, com amigos, a gente faz um paralelo com isso a toda hora. Mas logicamente que a gente cresce e muitas vezes, a maioria das vezes, nós vamos descobrindo que, na verdade, a gente não ganha nenhum presente, Papai Noel não existe e a vida mesmo, ela não é tão bela assim. Tem seus desafios, suas lágrimas, seus momentos complicados. Isso também me faz lembrar do filósofo chamado Kierkegaard, um dinamarquês, e o seu pensamento com relação a alguns estágios que o ser humano passa. O primeiro estágio, chamado de estética, o segundo da ética e o terceiro do religioso. Bom, em que sentido? O estético é mais ou menos aquele bom vivant que divide o mundo entre divertido e chato, apenas isso. O ético no sentido mais racional, onde coloca a razão acima de muitas coisas. E o religioso praticamente é a fé, definida propriamente dita. Traçando um paralelo com relação a que a gente é levado a acreditar enquanto criança, depois, enquanto adulto, praticamente a gente meio que inverte essa ordem. Para Kierkegaard, você vai do estético, passando o ético, e ao religioso. Talvez nosso mundo meio perdido acaba invertendo essa ordem, fazendo com que você faça o caminho contrário, do religioso, o ético e o estético. Será que isso é bom? Pense comigo. Primeiro, a gente se encanta, a gente imagina-se um mundo bom, depois nós vamos para a razão e depois a gente apenas divide o mundo entre coisas divertidas e coisas chatas e passa a maior parte da vida assim. Talvez não seja interessante que a gente coloque ordem nas coisas minimamente? Primeiro, absorvendo e até vivendo um pouco a própria estética, precisamos também, mas colocando ela por primeiro e num segundo momento experimentando o que é bom também da razão, mas também absorvendo o sentido da fé. Que no nosso Natal nós tenhamos um pouco dessas coisas, ou pensemos um pouco nisso. E dentre os vários símbolos, tem o bom velhinho que você está vendo aqui do meu lado, mas eu trago mais um, o laço. Que esta ordem organizada de pensamentos faça com que nos enlacemos. Note que o laço prende, o laço une, o laço mantém. Que da maneira que você escolher viver esse período de Natal, você mantenha, você una, você prenda, mas num bom sentido, de prender coisas boas, de prender bons sentimentos, e que esse laço, que aqui representa uma cor dourada, que nos faz imaginar poder, riqueza,
que nossos corações tenham o poder de entender que, como Kierkegaard acreditava que no estágio religioso a principal benesse ou somente através dele é que nós conseguimos nos reconciliar com nós mesmos. Que a gente entenda que isso é uma riqueza, se reconciliar com nós mesmos, que nós entendamos que amarrar, entre aspas, as pessoas que nós gostamos significa oferecer a elas o que talvez principalmente precisamos resgatar numa época como esta: o amor. Prenda as pessoas pelo amor, porque é o amor que as liberta, inclusive, para se desprender. Um Feliz Natal a você e a toda a sua família.